A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um vídeo da série Como Receber as Promessas. E o nosso tema hoje é o amor. O amor que devemos ter para com o nosso Pai Celestial e o amor que devemos ter pelo nosso próximo, por aquelas pessoas que estão à nossa volta, pelos nossos familiares, pelo corpo de Cristo. Então nós vamos ver aqui como as promessas de Deus estão profundamente relacionadas com o experimentar do amor do Pai. Porque Jesus diz para os fariseus, para os doutores da lei, que eles eram hipócritas, porque eles entregavam o dízimo de tudo que eles possuíam, mas negligenciavam os pontos mais importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. E por isso eles estavam coando o mosquito e engolindo um camelo. Olha bem como Jesus relaciona a misericórdia, a justiça e a fé com os demais mandamentos. Então, o amor está diretamente relacionado com todas as promessas de Deus. O amor que devemos ter para com Ele e para com o nosso próximo. João também nos ensina que se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante do Pai. E tudo que pedirmos dele receberemos, porque temos guardado os seus mandamentos e feito aquilo que é agradável à vista dele. E o seu mandamento é esse: que creiamos no Filho de Deus e amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Então vejamos que quando nós amamos uns aos outros, nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor. E aí nós temos confiança diante do nosso Pai. E tudo que pedirmos dele receberemos. Vejamos como o amor ele é essencial no momento da nossa oração. Jesus também diz no capítulo 11 de Marcos assim: quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o vosso Pai Celestial também perdoe as ofensas de vocês. Então vejamos que as nossas orações também, para serem atendidas, dependem do perdão, do amor. Se nós não estamos perdoando, estamos guardando sentimentos de rancor, de amargura, nós teremos as nossas orações impedidas. Olha bem o que Pedro diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então é claro que aqui essa palavra ela é aplicável tanto para a mulher como para o homem, para o marido como para a esposa, né? Quando ele diz que devemos tratar com dignidade o nosso cônjuge, para que as nossas orações não sejam impedidas. Então, muitas vezes nós temos muitas metas, metas financeiras, metas profissionais, queremos o nosso conforto, o nosso bem-estar e nos esquecemos daquilo que é mais importante, que é o amor, é o tratamento que nós damos, nós temos para com aquelas pessoas que estão à nossa volta, aquilo que sentimos por elas, aquilo que pensamos a respeito delas, tá? Aquilo que nós fazemos, né, em favor dessas pessoas. Nós temos que nos dedicar ao amor, para que tenhamos confiança diante do nosso Pai e possamos receber tudo o que pedimos. Agora, por que o amor é tão importante? Porque ele é uma lei espiritual. O Novo Testamento possui várias leis espirituais. A Bíblia diz que
Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Tá? Então o pecado ele é uma lei que habita em nossa carne. Mas é claro, a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nós não temos mais que viver escravos do pecado. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus em nós que nos livrou dessa lei do pecado. Também da morte, né? Nenhuma condenação a mais para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, pelo fato da lei do Espírito da vida ter suplantado, ela neutraliza essa lei do pecado que está em nossos membros. Mas também Tiago fala da lei do amor. Ele fala que o amor é uma lei real. Olha bem o que Tiago diz. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Também Paulo fala da lei da fé. Olha bem o que ele diz. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, Paulo está chamando aqui a fé de lei. É uma lei também espiritual, porque ele mesmo diz, temos o mesmo espírito de fé. Por isso, cremos e também falamos. Então, a fé, ela é espiritual. E o amor também, Tiago disse aqui que é a lei real, é uma lei espiritual, porque o fruto do Espírito é amor. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e recebemos a vida de Deus em nosso interior, essa vida encheu o nosso coração de amor, porque em Romanos 5,5 diz, na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, todos aqueles que nasceram de novo, que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, possuem o amor de Deus em seus corações, em seus espíritos, no interior de cada um de nós habita o amor de Deus. Então, todos nós temos esse amor. O que nós precisamos agora é praticar esse amor, é entender o que é esse amor, para que possamos frutificar. Por quê? Porque o amor é uma lei, e sendo uma lei, nós devemos cumprir esse mandamento. Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, as promessas de Deus, para se cumprirem em nossas vidas, dependem do amor que nós praticamos, que nós vivemos. Porque quando Jesus disse para aquele jovem rico que ele deveria deixar tudo para segui-lo, e aquele jovem se entristeceu, virou as costas e foi embora, Pedro questionou Jesus, dizendo, Senhor, nós tudo deixamos para te seguir. E Jesus responde para Pedro, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casas, mãe, pai, filhos e campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais de casas, pai, mãe, filhos, campos, com perseguições e a vida eterna no século vindouro. Então vejamos que amar a Deus e ao Evangelho significa deixar as coisas dessa vida, não permitir que ninguém, nem coisa alguma, ocupe o lugar nos nossos corações que pertence ao Senhor. E quando nós fazemos isso, Jesus nos promete que ninguém há que não receba 100 vezes mais. E ele diz, nessa vida presente, tá? E no século vindouro ou no mundo futuro,
a vida eterna. Então, nós temos que desfrutar daquilo que nos pertence, mas para isso nós temos que amar ao Senhor e ao Evangelho. Também nós devemos compreender que lá no Antigo Testamento, a condição que o povo de Israel tinha para receber de Deus as promessas era cumprindo os mandamentos e andando de acordo com a lei dos 10 mandamentos que foi entregue a Moisés. Vamos ler algumas aqui dessas promessas, que diz assim: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal e o teu vinho, e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Então, olha quantas promessas Deus está fazendo aqui para o povo de Israel. Que não haveria esterilidade, nem entre os homens, as mulheres, nem mesmo nos animais deles. Haveria esterilidade se eles obedecessem aos mandamentos do Senhor. Ele também tiraria as enfermidades do meio deles. Então ele está colocando aqui uma série de promessas. Também em Êxodo, Deus promete assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. É o Jeová Rafá, né? Também aqui em Êxodo 23 fala assim: mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Então veja, o Senhor abençoará o pão e a água do seu povo. Não haverá mulher que aborte, e ele completará os dias do povo dele, se o povo dele obedecer aos mandamentos dele. Tudo bem, talvez você me pergunte, mas essas promessas pertencem a Israel, não à igreja. Isso foi dado no tempo da lei para Moisés e o povo judeu. Mas a Bíblia diz que para a igreja, as promessas de Deus em Cristo Jesus são superiores às promessas que Deus fez ao povo judeu no tempo da lei. Isso está em Hebreus, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então nós temos promessas superiores por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos em uma superior aliança, uma aliança feita no sangue de Cristo, porque ele próprio alcançou um ministério mais excelente do que o ministério de Moisés, o ministério de Arão. Então nós temos que entender isso. Paulo também diz no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, a partir do verso 17, que todas as promessas que nós temos da parte de Deus, em Cristo nós temos o sim. Não é o sim ou o não, mas o sim.
tá? Então leia esse texto, porque Paulo ali está se referindo às promessas do Antigo Testamento também. Porque naquele momento Paulo ainda não tinha, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então Paulo estava se referindo às promessas do Antigo Testamento. Como ele também diz em Efésios no capítulo 6, filhos, obedeçam, honrem os vossos pais, porque isso é agradável diante de Deus, para que vocês sejam bem-sucedidos e a vossa vida se prolongue na terra, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, é claro, Paulo estava citando uma promessa da lei, que é o primeiro mandamento com promessa: obedecei e honrai os vossos pais. Então, vejamos como todas as promessas do Antigo Testamento nos pertencem, assim como todas do Novo Testamento, em Cristo Jesus. Então, quando Deus está dizendo que o povo dele, se seguisse os mandamentos dele, dessem ouvidos à voz dele, eles seriam abençoados em todas as coisas. E agora Jesus traz para nós que toda a lei se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos cumprindo a lei. Então, nós estamos aptos a desfrutar de todas as promessas do Senhor quando nós amamos. Olha o que Paulo diz aos Romanos e aos Gálatas a respeito do amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que clareza que a Bíblia traz para nós, que quem ama não adultera, não dá falso testemunho, não cobiça, não rouba, não mata. Então, quando nós amamos, nós cumprimos a lei. Então, se o povo judeu, que estava em uma aliança inferior, recebia as promessas de Deus quando obedecia à lei, quanto mais nós obedecermos a esse mandamento que Jesus nos deu, estando debaixo de uma superior aliança, firmada fundamentada em superiores promessas, não desfrutaremos, não experimentaremos das promessas do Senhor? Então também nós vamos ver que a lei da semeadura, quando nós semeamos na vida das pessoas, nós colhemos. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso também está relacionado à oração e relacionado ao amor. Quando Jesus diz, todo que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, para ele se abre. E aí ele diz, porque qual do homem, do pai, pedindo o filho, um pão dará uma pedra, um peixe, uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Aí olha bem o que Jesus diz depois desse verso. Olha como ele continua esse ensinamento. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha bem que depois de dizer, nos ensinar a respeito do amor do Pai, que Ele nos dá coisas boas quando nós pedimos, Ele continua dizendo que tudo aquilo que nós queremos receber dos homens, nós também devemos dar. Então, muitas vezes, quando nós colocamos como prioridade em nossas vidas a nossa profissão, o nosso conforto, os nossos estudos, as nossas finanças, e negligenciamos o amor que devemos ter para com Deus e para com o nosso próximo,
nós deixamos de receber as promessas do Senhor e de ter as nossas orações respondidas. Nós devemos nos atentar para isso, porque entre a fé, a profecia e o amor está acima dessas coisas, porque o amor é o vínculo da perfeição. Então nós vamos ver aqui também que não só Jesus nos ensinou a respeito do amor, porque alguém pode dizer que isso aqui foi para o tempo da lei, não foi para a igreja, o fato de plantarmos e recebermos, mas não foi. Isso que Jesus nos ensinou, Paulo também diz o mesmo, ele repete os ensinamentos do Senhor quando ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, olha bem, aquele que praticar injustiça contra alguém receberá de volta a injustiça feita. Isso aqui Paulo disse para os colossenses. Também Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 6, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Aquele que semeia na carne colhe destruição. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E ele continua dizendo, então, não deixem de praticar o bem, porque se vocês não desistirem, não desfalecerem, vocês receberão a recompensa, ou receberão os resultados, o fruto desse plantio que vocês estão aí fazendo no meio das pessoas, com o próximo. Então nós devemos amar para recebermos do Senhor aquilo que Ele nos prometeu. Agora, será que nós estamos amando de fato? Jesus diz que amar aqueles que nos amam, isso os ímpios, os pecadores também fazem. Agora, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, isso sim é o amor. Ele também diz que quando nós emprestarmos algo para alguém, nós não devemos esperar receber de volta, porque isso os ímpios também fazem. Mas nós devemos emprestar sem esperar receber de volta. Então Jesus nos ensina que amar é algo muito profundo. E fazendo assim, nós seremos filhos do nosso Pai. Então também a Bíblia diz mais sobre o amor. João diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Agora, como saber se estamos amando ou não? Se estamos sendo ansiosos, isso mostra que o amor não está amadurecido o suficiente em nossos corações. Porque a Bíblia diz que o amor é paciente, o amor tudo espera. Então a ansiedade é um indicativo, indica para nós, mostra que nós não estamos amando como deveríamos amar. Também a irritabilidade. A Bíblia diz que o amor não se irrita. Se estamos muito irritáveis, isso mostra que nós não estamos amando como convém. Também a carnalidade. Paulo diz que o fruto do Espírito é o amor, mas as obras da carne são adultério, fornicação, lascívia, então as facções, a inimizade, tudo isso, as impurezas sexuais, mostram também que nós não estamos amando. Então, nós temos que crescer nesse amor. O amor precisa crescer em nossos corações. Eu disse aqui que todos aqueles que nasceram de novo possuem o amor de Deus em seus corações, em seus interiores. Mas esse amor deve crescer em nosso coração, porque a Bíblia diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então o amor de Deus ele cresce por meio do conhecimento.
Você, ao ouvir a respeito do amor, aprendendo a respeito do amor, você está alimentando o seu coração desse amor, pelo conhecimento das Escrituras. Então, nós devemos meditar na palavra de Deus, aprender para que o amor aumente em nossos corações. Também outra forma de crescermos no amor é a renúncia. É quando nós guardamos o nosso coração de toda maldade, toda malícia, toda carnalidade desse mundo, nós permitimos que o amor cresça, tá? Olha o que Josué diz aqui a respeito do amor. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Então, se queremos amar a Deus, amar o nosso próximo, nós temos que guardar o nosso coração. Tudo aquilo que nós alimentamos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, faz com que, se isso não for do Senhor, faz com que fiquemos insensíveis. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias. Por quê? Porque as pessoas estão se enchendo da carnalidade que o mundo lança sobre elas, e isso faz o coração ficar insensível em relação ao próximo, tá? Nós passamos a não nos compadecer, não ter misericórdia das pessoas, quando o nosso coração está cheio de egoísmo, cheio de maldade, carnalidade, porque muitas vezes dedicamos a nossa atenção em coisas desse mundo e não paramos para meditar na palavra, para ouvir, para pregar o evangelho, tá? Para abençoar as pessoas. Então o amor acaba por esfriar. Também as tribulações são um meio que Deus tem de nos fazer crescer no amor. Porque quando nós passamos por tribulações, nós começamos a meditar na maneira que nós estamos agindo com as pessoas, naquilo que nós falamos com as pessoas, aquilo que nós pensamos a respeito delas. Então, o amor lapida, purifica o nosso coração e permite que o amor de Deus cresça, tá? Não apenas a tribulação, mas uma tribulação acompanhada do conhecimento da palavra, de um alimentar constante da palavra de Deus. Isso nos faz crescer no amor. Então temos que vigiar aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós falhamos quando nós falamos, demais. Temos que vigiar a nossa língua. Para quê? Para que possamos andar em amor, para que o Senhor cumpra as promessas dele em nossas vidas. Então, Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.